Muitas informações do Fluminense neste vídeo da Central. Vou falar sobre nova parcial de Fluminense e São Paulo. Tem também jogador emprestado pelo Flu marcando pela primeira vez em novo clube. Dois jornalistas cravam que o Fluminense acertou com o jogador colombiano e outras informações do Fluminense. Deixe o seu like e ative as notificações. Comenta aí da onde que tá assistindo a Central Fluminense que a gente vai mandar um abraço pra você. Antes de contar as notícias, eu quero falar da Jonbet, parceira oficial aqui da Central Fluminense. Cadastre-se agora e deposite R$35 e você vai concorrer a uma camisa oficial do Fluminense Futebol Clube. Clica nesse link no comentário fixado, segue o passo a passo e você vai estar participando do sorteio Central Fluminense e Jonbet, juntos por você, torcedor tricolor, jogue com responsabilidade. Vamos começar com as informações aqui, eu quero falar da partida entre Fluminense e São Paulo. O Fluminense anunciou nas suas redes sociais, já tem mais de 30 mil ingressos vendidos. O Maracanã vai receber um bom público para esse confronto no próximo sábado às 6h30 da tarde pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, torcedor tricolor Fluminense, segue embalado, segue empolgado aí, uma sequência muito boa de resultados, vitória para cima do Grêmio na Libertadores, vitória nos pênaltis, vitória para cima do Atlético Mineiro, nosso próximo adversário da Copa Libertadores no Mineirão, fazendo uma partida sólida, sem sofrer gols, que dá confiança, é claro, para o torcedor do Fluminense para essa partida contra o São Paulo e também para o mata-mata da Libertadores. O Fluminense está fora da zona do rebaixamento e isso aumenta a esperança da torcida. A gente deverá ter cerca de 50 mil torcedores para a gente ganhar o São Paulo e cada vez mais se afastar dessa zona perigosa. Eu vou perguntar para você, vai ao jogo contra o São Paulo? Deixa o seu comentário em qual setor você irá. Vou continuar aqui falando de mais notícias do Fluminense. Agora eu quero falar de um emprestado pelo Fluminense, jogador cria de Xerém, que marcou lá pela sua equipe nova. Eu tô falando do atacante Luan Brito. Estreou estufando as redes pelo Defensor Sporting, que é ex-clube do volante Facundo Bernal. É importante lembrar que ele disputou a partida pela equipe B do clube uruguaio. Ele marcou na primeira rodada do torneio Clausura, que é a terceira divisão do futebol uruguaio, onde o Defensor B venceu com um placar de 1-0 o Montevideo City Torque. Com isso, o moleque de Xerém ganha pontos para ganhar sua oportunidade no time principal. Então o Luan Brito começando com o pé direito lá no futebol uruguaio. Claro, destacando, jogou a partida pelo Defensor B, jogou lá a terceira divisão do futebol uruguaio, a primeira divisão já não é essas grandes coisas assim, mas, cara, dá confiança ao jogador, o jogador passa a ter mais conhecimento, ser mais reconhecido lá pela galera do futebol uruguaio. Ele que é um jogador jovem, estava emprestado ao Porto B, jogou alguns jogos por lá, retornou, não foi aproveitado aqui. Eu só não entendi esse movimento do Luan Brito, né, para jogar no futebol uruguaio. Tem muita gente se alocando, muitos jogadores brasileiros se alocando no mercado da América do Sul. Era mais raro a gente ver brasileiros jogando em times fora do Brasil, aqui dentro da América do Sul, mas fora do Brasil. Agora a gente já tem um número bem maior, jogadores no futebol boliviano, jogadores no futebol peruano, inclusive a gente contratou o Ignacio, jogadores no futebol paraguaio, tem lá o goleiro Jean Cerro, tem o Eduardo Brock também, o Edu estava por lá, atacante ex-Cruzeiro. Então tá tendo essa movimentação de jogadores brasileiros jogando nos países vizinhos e o Luan Brito foi tentar sua sorte lá no Defensor Sporting, fez o gol na sua estreia. Boa sorte ao garoto de Xerém emprestado pelo Fluminense, que ele se destaque, porque isso vai favorecer o Fluminense também. Comente sobre isso, torcedor tricolor.
Agora eu quero mandar um abraço para a galera que está sempre acompanhando os vídeos da Central Fluminense. Um abraço para o Neto Rangel, de Campina Grande, na Paraíba, para o Roberto Peçanha, de Campos do Goitacazes, Reginaldo Eduardo, de Conceição de Macabu, o Vanderlei, de Petrópolis, Assis, de Manaus, Edmilson Carneiro, de Aracruz, Espírito Santo, e pro Milton de Rio das Ostras, aqui no Rio de Janeiro. Valeu demais, deixa o seu like, ative as notificações, clica aí no comentário fixado para você participar do sorteio de uma camisa do Fluminense. Agora eu quero falar de possível negócio fechado, possível acerto do Fluminense com o jogador colombiano, porque 2 jornalistas estão cravando o acerto entre Fluminense e Gabriel Fuentes. O Capuano trouxe nos vídeos de ontem que o Fluminense formalizou uma proposta do Júnior ao Júnior Barranquilla e estava aguardando resposta. Primeiro, o jornalista Paolo Arenas informou que o Fluminense concordou com a pedida do Júnior Barranquilla por Gabriel Fuentes e o Fluminense estava perto de confirmar essa contratação. Segundo ele, o Flu aceitou essas condições, desta forma só não vestirá a camisa tricolor caso algo extraordinário aconteça. E ele já traz a informação também de que o Júnior Barranquilla está procurando outro lateral esquerdo. E outro jornalista, o Brian Arteta, também traz essa informação de que o Fluminense se acertou com o Júnior Barranquilla e o Gabriel Fuentes será jogador do Fluminense. Então, o torcedor tricolor é um jogador desejado pelo Fluminense. Surgiu informações aí do Enzo Dias sendo oferecido ao Fluminense, o interesse do Fluminense. Saiu uma apuração do Luiz Melão, né, da Rádio Melão, do portal Saudações Tricolores, falando que ele não foi aceito pelo scout do Fluminense, né, não passou lá no crivo do scout do Fluminense, o Enzo Dias, e por isso que as negociações não avançaram. O objetivo sempre foi o Gabriel Fuentes. Essas 2 fontes internacionais afirmam que o Fluminense acertou com esse jogador de seleção colombiana. É importante a gente lembrar, jogador de seleção colombiana, ele tinha essa vontade de vir para o futebol brasileiro para se consolidar mais na seleção colombiana, porque, cara, hoje os países vizinhos olham o campeonato brasileiro, olham o futebol brasileiro como fosse nível europeu. Muita gente fala, caraca, o Brasileirão tá num nível muito alto, tá num nível de Europa, é muito clube grande, vários clubes com alto nível, é a Premier League das Américas. É assim que a galera tá se tornando. E você vê que o movimento dos jogadores aqui, vizinhos da América do Sul e dos times brasileiros, aumentou o limite de estrangeiro. Tem muito estrangeiro, gente, no futebol brasileiro. Não é só no Fluminense, não. O Fluminense tem o Terãs, tem o John Arias, tem o Germancano, tem agora também o Kevin Serna. Muitos jogadores estrangeiros, e assim, a gente está começando a ver também jogadores de fora da América do Sul vindo para cá, tá? Jogadores de outros continentes chegando aqui para jogar no futebol brasileiro. Tem francês jogando aí, então tem mexicano podendo fechar com o nosso rival também. Então tá tendo essa mescla, tá virando um futebol bem globalizado aqui, o futebol brasileiro. O Gabriel Fuentes é muito bem falado pelos especialistas de futebol lá da Colômbia, então a gente espera que ele possa repetir o caminho do John Arias, repetir o caminho aqui que o Serna está construindo no Fluminense. Uma ótima passagem até aqui do Kevin Serna, titular agora do Fluminense, mostrando suas credenciais, muito técnico, e a gente espera que o Gabriel Fuentes chegue e resolva esse problema da lateral esquerda, que o Marcelo está com lesões em sequência, sem ritmo de jogo, o Diogo Barbosa vai ficar parado. O esquerdinha é um jogador que sentiu um pouquinho essa responsabilidade
de assumir a titularidade do Fluminense, então Gabriel Fuentes chega para brigar pela titularidade, na minha visão, um jogador de seleção colombiana de alto nível, tem tudo para dar certo com a camisa do Fluminense. Eu quero o seu comentário, torcedor tricolor, sobre o Gabriel Fuentes, e aproveitando a deixa aqui, eu vou falar sobre a última pauta desse vídeo. Eu tô falando do André, porque de acordo com o jornalista João Brandão, setorista do Fluminense no site Lance, além do Wolverhampton, o Nottingham Forest é outro clube da Inglaterra que demonstrou interesse no volante do Flu. No Wolves, uma investida é considerada improvável, no entanto, em relação ao Forest, há um certo otimismo na negociação. Isso porque o scout do bicampeão da Champions League sempre acompanha o atleta de perto, visto que os profissionais trabalham aqui no Brasil. Segundo o repórter Evangelos Marinakis, dono do Forest, esteve na cidade do Rio de Janeiro para o jogo entre Flamengo e Olympiacos das categorias sub-20. Vale lembrar que ele também é dono do Olympiacos. E o João Brandão também traz a informação que o jogo contra o Atlético Mineiro pode ter sido o último do André com a camisa do Fluminense. Então, essa reta final de janela lá no futebol europeu das principais ligas, né, que fecha no dia 31 de agosto, promete, e o André é muito desejado pelas equipes do velho continente. A gente já ouviu do presidente do Fluminense, saiu da boca do presidente que o Fluminense quer realizar o sonho do André dele jogar no futebol europeu, que o André foi muito coerente, muito correto com o Fluminense em permanecer no ano passado. Ele tem esse desejo de sair, o Fluminense tem o desejo de vender para ficar com dinheiro, para ganhar a grana e fechar as suas contas na temporada 2024. Então, essa negociação do André está muito próxima de acontecer. Vamos ver essa reta final de janela aí, se o Fluminense consegue negociar o nosso craque de Xerém e ídolo André. A gente espera que seja por pelo menos bons valores, já que tecnicamente dificilmente a gente vai encontrar um substituto em um tempo bem curto aí, visando o Super Mundial de Clubes e, claro, a reta final da temporada 2024. Essas eram as notícias, torcedor tricolor. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, comenta aí de onde que está assistindo a gente. Comenta sobre essas informações. Um abraço, saudações tricolores e até a próxima. Valeu!